Gestão da Imagem Pessoal apresenta o podcast Papo Bem Bom com Miriam Gazola. Oi, gente! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E, pela primeira vez esse ano, a gente traz o Pinceladas de Arquitetura com a arquiteta, urbanista e também podcaster Mara Giron Gazola. A Mara fez várias participações especiais já no nosso podcast. Ela é de Porto Alegre, mas ela sempre que é convidada diz sim, eu vou participar, e ela participa dentro do nosso podcast de um jeito muito legal, assim, ela traz muitas coisas para a gente pensar, para a gente refletir, e nesse episódio a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é onde a gente mora. Onde a gente mora. O que a gente sente sobre isso? A gente mora numa casa ou a gente mora num lar? Tem alguma diferença entre uma forma de falar e outra? É tudo a mesma coisa? Como é que bate em vocês isso? É exatamente sobre essa reflexão que a gente vai conversar hoje. Ouvi de uma especialista uma análise muito interessante. Vamos lá conversar com a Mara, então? Oi, um prazer estar de volta, Miriam, no teu podcast. Esse ano promete, quer dizer, esse semestre, né, porque metade do ano já passou, mas a gente vai ter muitos assuntos nesse papo bem bom. Vamos saber agora um pouquinho mais do podcast Pinceladas de Arquitetura. E nós estamos entrando no 4º ano, estou tão feliz. Metade do ano já foi, mas foi um período assim bem importante, de muita reflexão, pensando qual seria a linha editorial, digamos assim, que eu iria apresentar. Acho que a arquitetura nesse ponto tem ferramentas importantíssimas para ajudar. Eu convido vocês para fazerem essas reflexões junto comigo, e fica a pergunta: será que a nossa casa reflete mesmo o nosso modo de vida? A gente se identifica com a nossa casa? Nossa casa é um verdadeiro lar? Como eu disse antes, esse assunto sempre permeou meu trabalho como arquiteta. Eu aprendi que não existe tamanho, poder aquisitivo, se o imóvel é próprio ou alugado, para que ele se transforme num verdadeiro lar, que nos represente o nosso eu mais largo. O que eu quero dizer com isso? Que quando a casa que moramos nos representa, ela passa a ter outro significado, porque aí é onde a gente se sente seguro, onde a gente renova as nossas energias, onde a gente alimenta a nossa alma. Eu estava pesquisando sobre a origem da palavra lar. Vi um texto do Francisco Bosco que eu não conhecia, mas eu achei tão interessante que eu vou ler para vocês, tá? Então diz assim o texto: da perspectiva etimológica, lar designava, antes de tudo, o espírito tutelar a quem incumbia proteger a casa, e também a cidade, as ruas, etc. Entre os etruscos e os antigos romanos, lares eram deuses domésticos, protetores da família e da casa. Lar é o que guarda, protege, tutela. Ainda sob essa perspectiva, chamava-se lar desde os séculos XV e XVI ao local na cozinha onde se acendia o fogo. Daí vem a palavra lareira. Por extensão, lar passou a designar a casa habitada como um todo. Com efeito, a cozinha ainda hoje, e com mais forte razão podemos imaginar em épocas passadas, é o centro da casa, local onde se produzem os alimentos, fonte de tudo, e onde tantas vezes se concentrou a sociabilidade. Lar se referia a essa espécie de coração da casa que é a cozinha, lugar quente, afável, agregador.
Esse foi o que eu li, tá? Um lar pressupõe uma casa, mas uma casa não garante um lar. Para transformar uma casa num lar é preciso trabalhar nisso, como em tudo na vida. Nós nos dedicamos ao trabalho, nós nos dedicamos aos afetos. Quanto a gente está pensando esse nosso espaço, sentir o nosso espaço, testar, ocupar com aquilo que nos emociona, nos sensibiliza, nos é necessário. Então essa pergunta que não quero calar é o quanto nosso espaço reflete quem nós somos, nossa história de vida, nossos talentos, nosso trabalho, os nossos hobbies. Eles estão representados na nossa casa? E aí entra uma outra questão que eu não acho contraditória com tudo que eu tenho falado nos podcasts, que é, será que é tão importante assim a gente seguir tendência, cor do ano, este ou aquele equipamento que todos têm que ter, assim como na moda, né? Para sentir que a gente pertence a um determinado grupo social? Ou será que a gente está se permitindo viajar nos nossos sonhos, nos nossos interesses, nas emoções das nossas relações familiares? Será que a gente está criando um ambiente que reflita a nossa individualidade, personalidade de uma forma única? A gente tem que esquecer o combinadinho, que para não ter mais aquele efeito manada. Eu achei interessante, que assim, todo mundo fazendo igual, copiando de certa forma, é um tal de copia e cola em projeto, sem se questionar se realmente a gente está representado nesse estilo, ou se a gente se sente mais confortável fazendo o que todo mundo faz. Uma questão assim que fica presente também é que as pessoas em geral, elas têm que ter mais experiências nos diferentes espaços da casa, além do conforto, do bem-estar e dos objetivos específicos que cada ambiente tem: o quarto para dormir, a cozinha para cozinhar, a sala para receber, para interagir com as pessoas, para ver televisão, etc., que normalmente a gente faz. Então isso ficou muito claro assim nas mostras de design que tiveram, que deram ênfase às atmosferas que o design pode proporcionar, né? A mistura de objetos. E aí eu lembro também de uma outra, em outro momento, que eu pensei assim, que um lar, ele tem que ter coisas divertidas, ele tem que ter coisas esquisitas, tem que ter coisas inusitadas, né? Esquecer aquele combinadinho todo e ser mais audacioso, digamos assim, em como colocar no nosso ambiente de vida as coisas que não são caras, desde um móvel antigo que tem história, alguma peça de brechó, arte em geral e designs locais em que a gente conhece, sabe a história, conhece o trabalho. Então, essas experiências que são totalmente pessoais, que são experiências assim que fazem que realmente aquele espaço seja um lar. A própria moda está reconhecendo esse momento que a gente está vivendo no luxo quieto. Essa é a nova tendência, uma das, né? Mas ela é muito significativa, ou seja, uma moda despretensiosa, mas de alta qualidade e confortável. É uma moda que não visa mostrar as marcas, é uma moda discreta, usada com elegância, e eu acho que isso está se refletindo muito nas casas. Materiais naturais, mais neutros, mas com toques de reverência, através da arte, através de quadros, através de almofadas, de mantas, de folhagens, de objetos do dia a dia, cada vez mais os objetos artesanais, as cerâmicas, a gente se reconectar com a natureza, apesar de estar num ambiente urbano. Este assunto faz sentido porque existem inúmeras maneiras de mudar o astral de uma casa.
cor muda tudo. O layout, a forma como tu organiza os espaços, a forma como tu circula no espaço. A iluminação tem um efeito maravilhoso no nosso bem-estar. A luz quente, aconchegante, mudam, o cenário do ambiente muda. Diferentes cenários a gente consegue através da iluminação. Então são todos elementos que eu posso trabalhar nos próximos episódios e que vão fazer toda a diferença no teu espaço. Então comenta aí o que tu mais precisa, tá? Eu vou gostar de te ajudar, eu vou ficar muito feliz com o teu comentário. Se tu compartilhares com mais alguém que tu acha que precisa dessa reflexão, desse olhar novo, olhar com olhar de beleza para o espaço em que tu vives, porque não tem espaço feio que não possa ficar bonito. O meu mantra e minha crença mais profunda é essa, que não tem espaço comum, ordinário, que não possa ficar extraordinário, tá? Super tá, Mara. A gente espera que tu volte, continue voltando sempre para nos trazer esses assuntos tão pertinentes nesse nosso dia a dia. A arquitetura a gente vive todo dia, essa arquitetura de interior, muito mais. A gente passa pela cidade e a arquitetura, a gente se alimenta desse olhar, e na nossa casa a gente se alimenta muito mais do que apenas do olhar, mas muito mais do sentir a própria casa, né? Sentir esse espaço que é nosso, íntimo e extremamente importante. Miriam, quero te agradecer pelo convite e que venham outros para que o Pinceladas de Arquitetura possa estabelecer uma bela parceria nesse papo bem bom. Obrigado por ter ficado comigo até agora e até a próxima. É isso aí, então, Mara, obrigada pela participação, pela parceria, né? Isso é muito legal saber que a gente pode contar contigo sempre com dicas bem legais. Gente, é isso. Vamos nos ver no próximo Papo Bem Bom. Um beijo bem grande para todos vocês. E tchauzinho. Papo Bem Bom.